Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e quarta-feira é hoje. Quarta-feira é dia de quê? De curiosidades da TV, não é? Antes de nós tratarmos aqui das nossas curiosidades, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva no canal do Observatório da TV no YouTube, se você não tiver feito isso ainda, e ative as notificações para saber sempre que trouxermos vídeos novos para você. E acompanhe também na sua plataforma digital de áudio os conteúdos do Grupo Observatório. Pode procurar lá no SoundCloud ou do Google Podcasts, né? Já são mais de 21.100 inscritos. Muito obrigado a todos vocês, viu? É pensando em vocês que nós trabalhamos aqui para produzir os vídeos, pesquisamos, produzimos da melhor forma para que esse nosso encontro, que entre segunda e sexta-feira é diário, né? Seja sempre proveitoso, desperte lembranças, traga conhecimentos, instigue você também a pesquisar e encontrar novos materiais para nós todos construirmos juntos a memória da nossa TV, certo? Curiosidades da TV hoje traz um assunto que nos foi até solicitado algum tempo atrás, né? Tivemos sugestões, né? Porque é a primeira novela de cada emissora, né? Porque a gente conta sobre a trajetória das emissoras, a trajetória dos autores, enfim, e às vezes, mesmo que citemos a primeira novela, não dizemos que foi ela, a primeira novela da emissora A ou da emissora B, enfim, né? Como de costume, o recorte para nós fazermos esse nosso vídeo de hoje é a teledramaturgia diária, ou seja, de 1963 para cá. Qual foi a primeira novela diária produzida e exibida em cada um dos canais, né? Muito bem. A primeira novela diária de todas, né? Então vamos começar por ela, foi 2:54:99, O Culpado, da TV Excelsior, né? Escrita por Dulce Santucci, a partir do original argentino de Alberto Migré, 0597 da O Culpado, né? E dirigida por outro argentino, o Tito D'Emilio, né? O diretor da TV Excelsior, Edson Leite, quis importar essa forma de apresentar a dramaturgia para cá, depois de visitar a Argentina e ver essa experiência dando certo por lá, e tanto se empolgou com isso que trouxe justamente um texto argentino para iniciar essa empreitada, né? A novela foi ao ar em 1963 na TV Excelsior e era protagonizada por Glória Menezes e Tarcísio Meira, como muitos de nós aí, noveleiros de carteirinha, sabemos, né? Só a TV Excelsior exibiu novelas diárias nos primeiros meses, né? Já havia novelas nos outros canais, só que elas não eram diárias. Então, veio 25499 Ocupado, depois veio Aqueles que Dizem Amar-se, depois Corações em Conflito, e só já em 1964, né? Já com a Excelsior na quarta ou quinta novela, teve As Solteiras, Mãe, né? Ambição, né? Foi que a TV Tupi estreou a sua primeira novela diária, correndo atrás desse prejuízo de alguns meses, chamada Alma Cigana, que foi escrita por Ivani Ribeiro, a partir de um original de Manuel Muñoz Rico, dirigida por Geraldo Vietri e protagonizada por Ana Rosa e Hamilton Fernandes, o futuro Albertinho Limonta de O Direito de Nascer, né? Depois disso, Excelsior e Tupi estavam ali fazendo novelas e as outras emissoras também começaram a querer investir nesse filão que dava muito certo, né? Porque ele garante uma audiência fixa, média, ali, né, entre segunda e sexta ou segunda e sábado, naquele mesmo horário, né? Mais dias da semana com uma audiência garantida, ainda que baixa, é sempre bom, né? Então isso se justificava comercialmente. E as novelas desses primeiros tempos não eram como as de hoje, elas duravam menos, tinham menos atores, menos núcleos, davam menos despesa, né? Para reduzir a poucas palavras. Então, em 1964, nós tivemos também na TV Paulista a novela Tortura d'Alma, de Enia Petri, que é uma autora que escreveu algumas novelas nessa época, antes do canal passar à administração do grupo da TV Globo do Rio de Janeiro, né? Quando ele se tornou depois apenas Canal 5 e depois TV Globo de São Paulo. E também em 1964 tivemos Renúncia, com Francisco Coco, Irina Greco, né? Murilo Amorim Correia, que é uma novela
baseada num êxito do rádio de Oduvaldo Viana e foi escrita por Walter Negrão e Roberto Freire, salvo engano meu, né? O psicólogo, psicanalista, né? Uma radionovela transposta para a televisão com a TV Record entrando na briga pelo espectador de teledramaturgia. E, por essa época, já em 1965, nós tivemos, então, a novela da TV Globo, lá no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo, onde ela foi produzida, ela só estreou alguns meses depois, mas no Rio de Janeiro, no canal 4 da TV Globo, estreou em abril de 65 a novela Ilusões Perdidas, de Enya Petri, com Reginaldo Faria, Leila Diniz, Osmar Prado, Norma Blum, né? E outros. Foi a primeira novela exibida pela TV Globo, consideramos a data lá do Rio de Janeiro, quando ela foi inaugurada, não é? Em 1967, foi inaugurada a TV Bandeirantes com a novela Os Miseráveis, escrita por Walter Negrão, né? E que era protagonizada por Leonardo Vilar, no papel do Jean Valjean, nesta que é uma adaptação da obra de Victor Hugo, que já gerou muitos filmes, né? Enfim. Mas nós não podemos nos esquecer que em 1965, também em meio ao boom de dramaturgia que houve após o sucesso da novela diária, até a TV Cultura, que na época era comercial, resolveu investir em novelas e lançou Escrava do Silêncio, de Leonor Lambertini, e produziu 5 ou 6 novelas entre 65 e 66, né? Algumas eram exibidas à tarde, outras à noite, né? Mas em 66, problemas da emissora e também um incêndio que destruiu as instalações fizeram com que uma novela recém-estreada saísse do ar até sem final, chamada Sangue Rebelde, né? Do comecinho de 66. Mas a primeira dessa investida foi Escrava do Silêncio, né? E algumas novelas e algumas emissoras, elas têm pausas nos seus núcleos de produção, né? Há pouco eu disse que a primeira novela da TV Record foi Renúncia, né? Diária. E realmente foi, se nós desconsiderarmos algumas produções que foram ao ar nessa mesma época, na TV Record em São Paulo, mas que eram produzidas pela TV Rio, como O Desconhecido e Sonho de Amor, né? De Nelson Rodrigues, ambas, né? Mas, com essas pausas, em mais de uma fonte você pode encontrar a primeira novela da emissora X, né? A TV Record parou de produzir novelas uma época, nesses meados da década de 60 mesmo, depois voltou em 1968 numa iniciativa bastante audaciosa até, né? Com 2 novelas, A Última Testemunha e Ana, A Última Testemunha de Benedito Rui Barbosa, Ana de Silva Paeso, né? Depois o elenco dessas 2 novelas foi junto, né? Os atores foram fazer uma novela só, o elenco foi juntado para fazer outra novela chamada Algemas de Ouro, né? E o departamento de dramaturgia da emissora teve bons momentos entre 68 e 73, quando ele chegou ao final. Depois, apenas em 1997, a TV Record, já não mais pertencente à família Machado de Carvalho, mas já aí nesse momento a Edir Macedo, retomou a sua dramaturgia produzindo Canoa do Bagre, de Ronaldo Ciambrone. Mais novas pausas e novos problemas. Em 2000, uma nova produção própria, Marcas da Paixão, de Solange Castro Neves. Mais um período que parou e voltou em 2004 com A Escrava Isaura, de Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, a partir da obra de Bernardo Guimarães. Esse ciclo vem continuamente desde então, né? Com uma tendência ora mais bíblica, ora mais de aventuras e ficção. Pois bem, né? Além dos dramas urbanos, né? Como Prova de Amor, Vidas Opostas, enfim. Além de Os Miseráveis, a Bandeirantes também se aplica num caso como esse de pausas, porque ela produziu até 1969, comecinho de 70, e depois apenas em 1979 voltou a fazer outra novela chamada Cara a Cara, de Vicente Sesso, que marcou um ciclo de produção que durou aí, vamos dizer que 5 anos, com histórias bastante importantes como Cavalo Amarelo, Os Imigrantes e Ninho da Serpente. Mas depois disso, a Bandeirantes só voltaria a produzir novelas no final dos anos 90, né?
quando levou ao ar Serras Azuis, de Ana Maria Moretson, baseada na obra de Geraldo França de Lima. Algumas novelas foram exibidas antes disso, A Idade da Loba, O Campeão, né? Mas essas novelas eram produções independentes, das quais a TV Bandeirantes era parceira, né? Então a produção própria, salvo erro meu, só voltou em 98 com Serras Azuis, depois Meu Pé de Laranja Lima, uma nova versão, né? Nos anos 80, depois dessas emissoras já estabelecidas entre idas e voltas com sua produção de dramaturgia e com a TV Tupi já saída do ar, em 1982 estreou a primeira novela do SBT, que foi Destino, né? Escrita por Raimundo Lopes e Creiton Sarzi, a partir do original de Marissa Garrido, com Ana Rosa, Tânia Regina e Flávio Galvão, formando um triângulo amoroso no enredo central e praticamente único dessa história, que é bem curtinha, né? Mas, como o SBT tem aquele problema que você já deve ter visto aqui nas curiosidades da TV, algumas semanas atrás, de a gente ter um conflito de quando é a inauguração, o que a gente pode considerar do SBT, né? Em 81 ou em 76, quando entrou no ar o Canal 11 do Rio de Janeiro e tudo, né? Então, esse Canal 11 do Rio de Janeiro, em 1977, já havia exibido a novela O Espantalho, de Ivani Ribeiro, com direção de José Miziara, protagonizada por Jardel Filho, né? E que também tinha no elenco em papéis de destaque Fábio Cardoso, Teresa Amaio, Rolando Boldrin, Natália Timber, Walter Stewart, Wanda Cosmo, Hélio Souto, enfim, né? Essa novela pode ser considerada a primeira novela do SBT, ou se você também fizer como a emissora e optar por considerar quando entraram no ar os canais que eram antes da rede Tupi, você então tem Destino como essa primeira novela, né? E a extinta TV Manchete começou a sua produção de dramaturgia poucos meses depois de entrar no ar, né? Entrou no ar em 83, em 84 já tinha minisséries, mas a primeira novela foi feita em 1985, era exibida no comecinho da noite, coisa de 6h30, 15 para as 7, né? Era um remake de Antônio Maria, o grande sucesso da TV Tupi, novamente escrito pelo seu autor original, Geraldo Vietri, né? E que dessa vez, no lugar de Sérgio Cardoso e Araci Balabanian, trouxe como seu casal central Cindy Felipe e Elaine Cristina. Na próxima semana, Curiosidades da TV traz um novo assunto aqui para nós descobrirmos ou relembrarmos. Deixe aqui a sua sugestão do que você quer ver, né? Tem gente que pede sobre outras novelas, sobre faixa de reprise, sobre sessões de filmes, sobre programas como Caso Especial, Teletema, Você Decide, enfim. A gente não esquece não, viu? Estamos aqui anotando tudo e na medida das possibilidades, vamos fazendo. Antes que eu me despeça, eu gostaria de atender também a um outro pedido, né, que nós recebemos mensagens perguntando sobre os livros da bancada. E por mais que a gente diga quais são esses livros, hoje vou mostrá-los um pouco mais detidamente para vocês, tá? Esse aqui não é um livro, são 4, tá bom? É um box com 4 volumes que tem quase 20 peças deste rapaz aqui, o Lauro César Muniz, que é um dos nossos dramaturgos e autores de novela mais importantes, né? Nossos programas aqui do Observatório da TV, vocês com certeza veem que ele é bastante citado, não só por ser muito importante e muito bom, mas porque trabalhou e trabalha bastante. Então rende muito para a gente falar, né? São 4 volumes com os textos para teatro que o Lauro escreveu ao longo da sua vida, né? Então tem aqui desde as primeiras peças, né, até outras com ele já consagrado e que são muito importantes. Luar em Preto e Branco, Sinal de Vida, O Santo Milagroso, Direita Volver, enfim. Eu recomendo com força que vocês leiam e conheçam esses textos teatrais, certo? Também temos aqui, esse aqui é por último, temos aqui o livro do Boni. Olha só, o livro do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, também uma pessoa sempre citada quando nós falamos de história da TV no Brasil, né? Esse livro foi lançado pela editora Casa da Palavra em 2011, né? E é um livro de memórias do Boni, claro, né? Ele conta toda a sua trajetória profissional, mas não deixa de ser um livro
que conta boa parte da história da TV Globo e da própria televisão do Brasil, porque além dela, onde esteve por mais de 30 anos, Boni também participou de processos criativos e decisórios na TV Tupi, na TV Bandeirantes, quando ela nem no ar estava ainda, né? Foi um homem do meio publicitário, do rádio, enfim, também vale a pena você conhecer para entender muito do que a gente fala sobre a história da televisão. Você que é mais jovem, né? E às vezes não sabe por que certas figuras são tão importantes e tão faladas, né? Esse é um livro que pode ajudar muito nisso. Também temos aqui este que é o primeiro volume da autobiografia de Jô Soares, aqui está, Jô Soares, o livro de Jô, uma autobiografia desautorizada que ele escreveu com a participação do jornalista e editor de livros Matinas Suzuki Jr. e saiu pela Companhia das Letras, né? É uma trilogia, se eu não me engano já saíram os 3 livros, também vale a pena você ler, porque o Jô Soares é muito mais do que um entrevistador, não que isso seja pouco, né? Jô Soares é um humorista, um escritor, um criador de humor e um homem de teatro, ator, diretor, produtor, tradutor, enfim, muito importante, né? Além de romancista. Então, vale a pena você conhecer também a visão do Jô Soares e das coisas das quais ele participou, coisas assim sem importância, como a família Trapo, Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricon, Vivo Gordo, enfim. Esse aqui é o volume duplo da biografia da televisão brasileira, de autoria de 2 reconhecidos profissionais da imprensa de televisão, né, que dispensam maiores comentários, nossos colegas aí do dia a dia das notícias de televisão, Flávio Rico e José Armando Vanucci. Esses livros contam quase 70 anos de televisão, foram lançados em 2017, né? Então 67 anos de televisão, com a trajetória das emissoras, dos nomes mais importantes da dramaturgia, dos shows de auditório, do humor, enfim, né, do jornalismo. Também é muito importante para que se compreendam certos destaques que existem na história da nossa TV. E por último, este livro aqui, que é de autoria de um certo Fábio Costa, que sou eu mesmo, e do qual eu já falei aqui no canal há algum tempo. Não falava desse meu livro, mas aproveitando aqui o ensejo, está aqui o Novela, a Obra Aberta e Seus Problemas, que foi lançado em 2016, mas ainda continua atual, porque 4 anos para a história não são nada, né? São isso. Neste livro, eu narro para você, leitor, o trabalho do autor de novela e como ele supera obstáculos que muitas vezes nem teriam que ser suplantados por ele, mas a responsabilidade de resolver essas coisas cai sobre o autor porque ele tem que cuidar da história e muita coisa desaba ali sobre ele, né? Inclusive às vezes problemas pessoais da equipe que não o envolveriam, mas acabam envolvendo, né? Esses são os livros que temos na bancada constantemente, às vezes tem outros, e conforme haja outros, a gente também apresenta para vocês no decorrer aí dos próximos vídeos, tá bom? Agradeço muito a audiência e temos já um encontro marcado nos próximos dias e para Curiosidades da TV na próxima quarta. Obrigado desde já, um abraço e até lá.